Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, terça-feira, segunda semana do Tempo Comum. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versos 23 a 28. Hoje, a igreja celebra a vida de um grande santo dos primeiros séculos do cristianismo, Santo Antão, chamado também como Pai dos Monges. Nasceu em uma cidade próximo ao Egito no século III. Era de família simples do campo, porém todos em sua casa eram cristãos. Com 20 anos de idade, seus pais faleceram. Então ele herdou os bens e teve que cuidar de sua irmã. Mas nada disso o impediu de continuar trabalhando humildemente nos campos da roça e com a sua vida dedicada à oração. Mesmo com todos esses aparatos em torno de sua vida, Santo Antão se sentia ainda naquela ocasião como uma espécie de vazio existencial e sempre percebeu que precisava de algo a mais além daquela vida que ele levava. Ele buscava sempre o caminho da perfeição cristã e em um belo dia, ao participar da missa, escutou profundamente o trecho do Evangelho que diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende seus bens, dê aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Uma citação de Mateus 19, 21. O homem de Deus sentiu na alma que este chamado era para ele. Ora, dentro do que podemos chamar de providência divina, sua irmã estava se casando justamente naquela época. Então ele não hesitou, vendeu tudo o que tinha e foi se tornar monge. E lembremos aqui que estamos falando do século III. E nesse caso, ele optou por morar em uma caverna e viver uma vida totalmente voltada para a oração e ainda sob o invólucro de muitos sacrifícios. Bom, se iluminarmos ainda mais a vida deste santo com alguns aspectos da liturgia de hoje, vamos observar o quanto Deus sempre cumpre com todas as suas promessas. A carta aos Hebreus, que estamos lendo nesses primeiros dias do Tempo Comum, nos insere de forma muito profunda nos mistérios sagrados, onde Deus tem o desejo de se revelar a cada pessoa, especialmente aquelas que o buscam constantemente e ardentemente. E assim, Deus possa oferecer as suas incontáveis bênçãos. O autor da carta aos Hebreus recorda solenemente algumas proposições sagradas desde a história veterotestamentária, mormente aquelas referente à aliança abraâmica e suas bênçãos hereditárias. Desta ideia, vemos a parte central do salmo de hoje, o qual nos recorda que Deus nunca se esquece de suas promessas. Diz o salmista que o Senhor se lembra sempre da sua aliança. Ademais, conta-nos este trecho do salmo que Deus sempre abençoou os filhos da promessa, cumulando-os de bens ou mesmo dos viveres que sempre lhes foram indispensáveis. Em outras palavras, Deus sempre providenciou todo o necessário para os seus diletos filhos. Nesta ótica, vemos que não foi diferente na vida de Santo Antão. Com efeito, mesmo que naquele período parecia loucura a decisão de um homem que vai para o deserto a fim de viver em uma caverna sozinho com Deus, mesmo assim, Deus providenciou tudo na vida de Santo Antão. Aliás, providenciou muito mais do que Santo Antão precisava. Na verdade, Deus não só providenciou alimentos para este homem de Deus, mas providenciou pessoas das mais variadas formas e das mais variadas classes a fim de receber o auxílio deste santo.
Interessante perceber que, mesmo querendo viver sozinho em uma caverna no deserto para ficar apenas com Deus, ainda assim muitas pessoas o descobriram. À medida que algumas pessoas começaram a ir buscar conselhos com o santo em sua caverna no deserto e saíam de lá repletas de orientações certeiras para suas vidas, então cada vez mais e mais pessoas foram sendo conduzidas até o monge lá no deserto. Ele tentou ir para mais longe, é verdade. No entanto, era assim que Deus o queria, instruindo a muitos filhos que precisavam de uma luz em suas vidas. Aliás, se diz que eram pessoas das mais variadas classes sociais, incluindo o imperador Constantino, que viveu naquele período, que foi o imperador que assinou a paz entre o Estado de Roma e a religião cristã. Então, reparem bem que a vida que Deus promete a seus filhos sempre é regada de incontáveis bênçãos, somadas ainda a uma vida cheia de graça e sabedoria. Basta acompanhar com fidelidade os passos do Filho de Deus, que sempre iremos ser pessoas protegidas, abençoadas e ricas em instruções em qualquer setor de nossas vidas. Olhemos na prática um acontecimento no Evangelho e notem que o prisma deste pensamento, desde o início, é a proteção e a guarda dos discípulos. Os discípulos, hoje no Evangelho de hoje citado, são todos protegidos por Jesus. Veja que alguns fariseus, naquele cenário, querendo colocar Jesus à prova e ao mesmo tempo lançar olhares de julgamento no próprio Jesus e nos seus discípulos, dizem que eles não poderiam arrancar espigas no dia de sábado e comê-las. Pois para o judeu, vamos aqui recordar, o sábado deve ser guardado em todos os aspectos, ou seja, o sábado é o dia do descanso. Veja que com extrema sabedoria, Jesus protege todos os seus discípulos das garras de seus adversários. Além do mais, Jesus deixa os seus opositores totalmente constrangidos com seus argumentos onissapientes. Na realidade, a partir da aliança que cada pessoa faz com Deus, é algo desse porte que o próprio Deus sempre promete a seus eleitos. Foi o que ele fez na vida de Abraão, foi o que Deus fez na vida de Santo Antão, mencionado hoje nessa reflexão, foi o que Deus fez na vida dos discípulos, citado agora no Evangelho de hoje, e é o que Deus deseja realizar na vida de cada pessoa que se une a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.